Então, hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de simplex revisado, tá? E depois a gente vai aplicar um exemplo e ver como a gente pode usar o método simplex revisado com uma técnica que eu já cheguei a comentar com vocês, que é a técnica de geração de colunas. O simplex revisado casa bem com essa técnica, que consiste em você resolver o problema de programação linear ou programação inteira, aumentando as colunas do problema, ou seja, as variáveis. Né? Você começa com um subconjunto menor de variáveis e aí vai acrescentando, vai fazendo essa iteração. A gente fala um pouco melhor quando chegar lá. O que é esse simplex revisado? Né? É o mesmo algoritmo, mas implementado de uma maneira um pouco diferente. Basicamente, a gente vai guardar menos coisas, ou seja, a gente vai ter, se eu pensar no Tableau, né, da forma como a gente fez o simplex atualmente, eu teria aquela tabela que eu venho mantendo, eu venho atualizando. Então, eu estou atualizando aquela tabela inteira. E no simplex revisado, a gente vai trabalhar com uma matriz um pouco menor, uma tabela um pouco menor, ou seja, aquilo que eu vou atualizando é uma estrutura menor, e vou calcular outras coisas fora dessa tabela quando forem necessárias. Tá? Bom, então, começando aqui, vamos recordar um pouquinho o simplex. O simplex é esse algoritmo que vocês estão vendo aí na tela, tá certo? E a parte pesada do algoritmo é o passo 2, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Os outros passos são contas relativamente simples, né? É a razão mínima, é testar se uma coluna tem algum elemento negativo ou não, tudo é bem simples. A parte complicada do algoritmo mesmo, pesada, é o passo 2. E aí, até por isso, eu já cheguei a comentar com vocês que a gente pode implementar esse passo 2 de várias maneiras. Uma delas é mais parecido com a forma como está escrito aqui, que é a cada vez que você volta, você calcula o vetor B barra, né, sem considerar o vetor B barra anterior, calcula o vetor C barra, calcula a matriz A barra, né, ou pelo menos a parte que interessa, AN, CN, sem olhar para o que já tinha feito, ou seja, usando os valores originais. Então, da forma como isso está escrito aqui, né, é como se eu estivesse usando os valores originais. Eu pego a matriz a parte básica dela, inverto, multiplico por B. Né? A mesma coisa no outro aqui, estou pegando os valores originais. Mas isso é meio, como eu vou dizer, isso parece pouco eficiente, dado que a gente sabe que quando eu faço uma iteração, quando eu saio do passo 7 e volto ao passo 2, a nova matriz AB ela é muito parecida com a anterior. Certo? Então, para eu calcular de novo a inversa, multiplicar ou fazer operações elementares do zero para transformar essa matriz numa identidade, né? Essa AB, o que significaria pré-multiplicar pela inversa, parece pouco eficiente. Então, normalmente a gente usa os dados anteriores, né, os cálculos anteriores, para chegar nos novos. Ok. O simplex revisado vai fazer um misto disso. Algumas dessas contas ele vai usar os cálculos anteriores e outras contas ele vai usar os dados originais. Vocês vão ver daqui a pouco por que isso vai fazer sentido. Tá? Eu estava dizendo que parecia pouco eficiente, mas por que isso agora vai fazer sentido? Para começar, é o seguinte. Se a gente der uma olhadinha nesse passo 2, eu poderia, por exemplo, parentizar esse cálculo dos custos reduzidos dessa maneira. Né? Em vez de fazer AB-1 vezes AN e depois multiplicar por CB, eu posso olhar dessa forma aqui. Isso já me dá uma quantidade de contas menor, né? Porque CB é um vetor vezes AB é uma matriz, então um vetor vezes uma matriz dá um número
quadrático de contas, para quem já fez uma implementaçãozinha de vetor por matriz, você vai ter dois laços, né? E aí isso aqui dá um vetor vezes uma matriz, dá outro número quadrático de contas. Se eu tivesse parentizado da outra maneira, se eu multiplicar as primeiras duas matrizes, a multiplicação de duas matrizes dá um número cúbico de contas. Então, em vez de ter um número quadrático de contas, parentizando dessa forma que está aqui, eu teria um número cúbico. E isso que eu estou falando em relação ao tamanho da matriz. Digamos que esse tamanho seja n. À medida que esse n vai crescendo, né, n3 vai se tornando muito maior do que n2. Então, dá para ver que eu economizo contas se eu fizer assim. Bom, por outro lado, não parece que eu estou economizando contas se depois desse cálculo aqui, eu vou de fato calcular B-1N. Eu estava dizendo que eu ia evitar calcular B-1N para os custos reduzidos, e aí depois eu vou calcular. Então não faria sentido, né? Mas se vocês observarem, se eu olhar para os outros passos do algoritmo, né, o vetor B barra, eu preciso do vetor B barra. Onde que eu preciso, né? Eu preciso do vetor B barra, por exemplo, aqui no cálculo da razão mínima, ou mesmo aqui, para dizer a solução que eu tenho. Tá certo? O vetor C barra, eu preciso dele para decidir se eu estou no ótimo ou não. Tá certo? Mas a matriz AN barra, eu não preciso efetivamente nessa iteração, porque observa que eu só preciso de uma coluna aqui, né, para verificar se ela é negativa ou não, e só preciso dessa mesma coluna para calcular a razão mínima. Então, na verdade, eu só preciso de uma coluna dessa matriz, que é a coluna K. Então, eu faço essa conta todinha, mas só uso os dados de uma coluna. É claro que quando eu volto, né, faço essa iteração repetida, eu uso os cálculos que eu já tinha feito para atualizar. Vai ser uma outra coluna K na outra iteração, e eu calculo essa nova coluna K a partir da coluna, da coluna K anterior. Se lá um K', eu tinha a coluna K', eu atualizo ela para fazer isso. Então, de alguma maneira serve, né? Mas se eu soubesse, por exemplo, se eu soubesse de antemão quais eram as colunas que iam entrar na base, que seriam os vários Ks que eu ia escolher, bastaria eu atualizar aquelas colunas. As outras, que se referem a variáveis que nunca entram na base, são atualizadas sem nenhuma necessidade, né? Eu só faço porque eu não sei qual é a variável que vai entrar na base. Então, essa é um pouco a estratégia do simplex avisado. Vamos fazer essas contas que eu preciso, né, de fato, o B barra e o CN barra. Vamos fazer toda vez, mas essa matriz AN eu não vou fazer aqui. Eu só vou fazer depois do passo 4. Né? Eu só vou fazer quando eu decidir quem é o K. E aí, em vez de calcular toda a matriz, eu só calculo a coluna. Como é que eu calculo a coluna? Usando os valores originais. Eu atualizo essa matriz AB-1 de uma iteração para outra, mas aí depois eu multiplico a AB-1 pela coluna que eu quero para obter a coluna atualizada, aqui a coluna barra, e fazer as contas. Então, essa é mais ou menos a ideia do simplex avisado. Aquelas contas que eu sei que eu vou precisar, eu faço sempre de uma iteração para outra, usando os valores da iteração anterior, e aquelas que eu tenho dúvida se eu vou precisar ou não, eu só faço na hora que eu precisar. Tá? Como eu disse, eu só vou atualizar, eu só preciso da coluna A barra K de AN, e aí eu só vou atualizar essa coluna quando eu precisar. E isso leva à economia de contas, especialmente quando o número de linhas é muito menor do que o número de colunas. Por que isso acontece, né? Se eu pensar bem, é mais ou menos, não é fato, isso não é um teorema, mas é mais ou menos esperado que, se as coisas acontecerem bem, que o número de iterações que eu faça seja da ordem do número de linhas, né? Porque, digamos, eu começo com uma base completamente
diferente da ótima, sem nenhuma coluna da base ótima, e aí eu vou trocando as colunas dessa base até chegar na ótima. Se por acaso eu sempre que colocasse uma coluna na base, ela não saísse, né, ela pertencesse à ótima, é claro que eu não posso garantir isso, mas se eu não ficar tirando e botando colunas na base loucamente, vamos dizer assim, eu espero que o número de iterações que eu faça seja da ordem de m. Né? Embora a gente tenha casos, exemplos, onde a gente faz um número exponencial. Tá certo? Mas é mais ou menos esperado que eu faça um número médio da ordem de m, não necessariamente m, mas sei lá, 2m, um polinômio de m, né? E se o m for muito menor do que n, isso significa dizer que é esperado que tenham muitas variáveis que nunca entrem na base. Né? O que motivou aquela minha ideia de só atualizar uma coluna quando de fato ela entrar na base. Tá? Então é por isso que normalmente o simplex avisado vai levar a menos contas do que o simplex original. Certo? Bom, então como é que ficaria esse simplex avisado? Tá certo? Observa que o passo 2 aqui, eu quebrei no passo 2 e no passo 3, tá? Onde eu calculo o B barra, aí eu agora calculo esse vetor U, que eu estou destacando aqui, certo? Que é aquela parte do parênteses que eu tinha lá. Lembra aqui? Eu tinha uma parte aqui entre parênteses, né? Esse CB transposto a B menos 1 é o que eu estou chamando de U, certo? Calcula esse vetor U, calcula os custos reduzidos, né? Usando o U vezes a matriz A, e aí na hora que eu descobrir quem é o K que eu quero, eu calculo a coluna, apenas a coluna K atualizada, que vai ser a inversa da base vezes a coluna K original. Tá? Então, essa é a ideia. Eu desmembrei o passo 2 aqui em 2 e 3 e introduzi um passo entre o 5 e o que era o 6 anteriormente. Certo? Bom, mas vamos fazer isso num exemplo, acho que para ficar mais claro. Bom, eu vou, de novo, da mesma maneira que lá no simplex padrão tinham várias formas da gente implementar essas contas, né? Aqui também vai ter várias formas de eu implementar. Eu vou usar operações elementares sobre linhas de uma maneira muito parecida com o que eu já fazia antes, tá certo? E para fazer na mão, eu acho que é a melhor maneira, fazer operações elementares sobre linhas. Mas tem outras formas de fazer. Eu, por exemplo, coloquei uma seçãozinha no texto de vocês, mostrando lá uma outra maneira de fazer sem ser operações elementares sobre linhas. Bom, então, a gente de novo vai usar um quadro, certo? Só que esse quadro é menor. Né? O que é que eu vou armazenar nesse quadro? A cada iteração, eu tenho essas quatro grandes áreas no quadro. A inversa da base, o vetor menos U, aqui embaixo, vocês vão já ver porque que eu vou guardar o menos U e não o vetor U, o vetor B barra, né, e o valor da função, Z menos CB transposto a B menos 1B. Certo? Esse é o quadro que eu vou manter de uma iteração para outra, eu vou atualizar esse quadro. Então, se eu sair de uma base AB para uma base AB chapéu, eu vou sair desse quadro relativo a AB para o quadro correspondente a B chapéu, que vai ter esses valores aqui. Bom, além do quadro, como eu disse, eu vou calcular coisas em separado. Eu vou calcular os custos reduzidos, né? Como é que eu calculo os custos reduzidos? Né? Essa é a expressão dos custos reduzidos. O CN eu vou pegar do problema original, o AN eu vou pegar do problema original, e isso aqui eu pego da parte inferior do quadro. Né? O vetor U menos U aqui. Da mesma maneira, o outro cálculo que eu preciso fazer no algoritmo é a coluna K, se eu não tiver no ótimo, né? Atualizar a coluna K, ela vai ser a inversa da base, que eu pego da parte central do quadro, vezes a coluna AK original, que eu pego do problema. Tá? E como é que eu atualizo esse quadro de uma iteração para outra? Certo? Bom, para mostrar como é que eu atualizo isso, eu vou
querer que vocês percebam que, na verdade, esse quadro aqui, que é o quadro simplex revisado, ele é um subconjunto do quadro simplex que a gente já trabalhava. Quer ver? Veja. É isso que eu quero que vocês vejam, que o quadro simplex revisado é uma parte do quadro simplex padrão. Bom, como é que eu atualizo o quadro simplex padrão? Né? Digamos que isso aqui seja o quadro relativo ao problema original, onde aqui nessa parte do quadro eu estou evidenciando uma identidade, eu sempre começo com uma identidade, de alguma maneira, né? Associada a essa identidade, aqui na função objetivo, eu tenho custos nulos, tá certo? Isso é sempre verdade quando essa identidade está associada a variáveis artificiais ou de folga, né? Isso na função objetivo original, essas variáveis têm custo nulo. E aí, como é que eu faço para obter o quadro canônico relativo a uma base AB? Eu pré-multiplico o sistema por AB, né? Representado dessa maneira aqui por essas operações elementares, e eu faço essa outra operação elementar, aqui, esse conjunto de operações elementares, para anular os custos básicos. Isso aqui vocês já devem saber, né? Não vou mais retomar isso. Mas na hora que eu faço essa continha, né, e olho só para essa parte aqui que eu destaquei do quadro original, esqueço essa parte dos 3 pontinhos, o que é que eu obtenho? AB menos 1 vezes I dá AB menos 1. AB menos 1 vezes B, AB menos 1B. Né? Aqui onde eu tinha o zero, eu vou ficar com 0 menos CB transposto AB menos 1 vezes o que eu tinha no sistema, que é I. Então, vai ficar menos CB transposto AB menos 1 vezes I, ou seja, esse valor. E aqui eu vou ter Z, né, que era o que eu já tinha, menos CB transposto AB menos 1 vezes o B pequeno. Se vocês olharem para essa parte aqui do quadro, né, essa parte aqui do quadro, isso aqui é uma parte do quadro simplex grande, né, aquele quadro simplex padrão que a gente vinha usando, ele é exatamente isso aqui. Ou seja, esse quadro que eu estou dizendo que a gente vai fazer, ele é um subconjunto do quadro que eu já fazia. O que é que isso significa dizer, né? Isso significa dizer que eu posso atualizar o quadro revisado da mesma maneira que eu atualizava o quadro padrão, ou seja, fazendo as operações de pivoteamento, né? Para transformar a coluna que entra na base numa coluna da identidade e o custo reduzido da variável que entra na base ser transformado em zero. Se eu fizer essas contas, não mais no tablô inteiro, mas só nessa parte aqui que eu destaquei, o que eu vou ter é o quadro simplex revisado. Tá? Então, eu atualizo o simplex revisado da mesma maneira que eu atualizo o simplex padrão, só que fazendo só uma parte do quadro, e calculo esses 2 valores em separado.